Oi, gente, tudo bem? A videoaula de hoje é um desejo enorme realizado. Queria muito falar sobre esses temas com vocês da forma que eu me planejei para falar. Então, estou aqui muito feliz que isso vai começar de uma maneira sensorial, concreta, com bastante uso da nossa inteligência tátil também, do toque, né? E eu espero que vocês possam reproduzir isso, se necessário, para explicar para os filhos, para explicar para o marido, caso o marido ou o cônjuge, de forma geral, ou a cônjuge também, não esteja participando do projeto. Então, queria muito dizer que é uma satisfação enorme estar aqui. Eu vou falar com vocês, eu vou mudar de lugar de onde eu tô para eu poder fazer essa atividade, tá? E aí eu tô chegando aqui nessa outra parte. Agora eu vou virar a câmera, deixa eu ver se eu consigo. Eu acho que eu consigo, sim. Mas vamos ver. É uma atividade diferente que eu quero fazer. Vou virar a câmera agora para fazer essa questão de palpável. Mas se eu não conseguir virar a câmera, eu faço como se fosse assim. Aí, também tá dando assim. Isso que é bom. A gente, né, se vira. Olha só, esse aqui é um recipiente. Ele é um recipiente bem importante para nós nesse momento de hoje. Ele é um recipiente que vai representar um pouco do que a gente armazena no nosso cérebro. Eu acho bem importante eu trazer a referência deles para vocês, que não é nada que eu inventei, apesar do formato ser o que eu que estou propondo, esse formato, mas é algo que tem embasamento teórico e que a gente pode citar, até vou pegar aqui para citar exatamente a frase. O cérebro social programando para nós. E esse cérebro social, ele tem muito do que a gente vai falar daqui para frente, mas estabelecendo bases para a conexão, criando modelos mentais positivos. E a gente vai falar sobre experiências que levam, criando experiências para que levem conexão. Então, olha só, eu vou começar a colocar aqui agora as coisas para a gente poder começar a nossa atividade. Então, vamos lá. Deixa eu virar aqui. Deu uma travadinha aqui, gente, mas é rápido. Aí, voltou. Olha só. Então, a gente fala bastante na vida. Eu falo muito sobre isso e a gente falou no Tangram algumas vezes sobre abastecer o tanque emocional. E abastecer o tanque emocional tem a ver com abastecer o cérebro. Porque o cérebro é onde estão as nossas emoções, é no cérebro que está lá tudo isso. Então, eu quero mostrar essa experiência para vocês. Então, aqui, ó, veja, é um recipiente vazio. Deixa eu tentar colocar mais para trás para a gente conseguir um resultado melhor. Aí, vocês estão me vendo, o recipiente está aqui. E aí eu vou pegar e colocar algumas coisas aqui agora nele. Então, vamos dizer que eu coloco assim aqui. Castigos e punições. Se você não fizer isso, eu vou fazer isso com você. Não vai poder mais assistir TV. Você não fizer a tarefa, você não vai passear no final de semana. E daí nós estamos aqui, enchendo isso aqui de castigos, punições e ameaças. Ameaças tem também? Tem. Olha só. A gente também coloca aqui bastante ameaça. Se você não fizer isso, você vai ver. Se você não parar de chorar, eu vou te dar motivos para chorar. E a gente vai colocando aqui um monte de ameaças. Enchendo. Aí a gente vai também com as nossas crenças internas que a gente tem. E essas crenças são bem importantes a gente falar.
As nossas crenças internas trazem uma resistência nossa para fazer algumas coisas. Então, vamos lá, crença interna aqui. Isso não vai dar certo. E essa criança nunca faz nada direito mesmo. E eu não acredito que eu vou ter que falar. Que eu vou falar e eu não vou ter que repetir 10 vezes isso. Ah, aqui em casa essas coisas não dão certo, eu não consigo. Aí a gente tem muita coisa, né? Aí a gente tem os outros falando pra gente. E os outros falam muito pra gente. Nossa, o que vai acontecer com seu filho se continuar assim? Vai bater em você. Você não vai controlar mais essa criança. Credo, por isso que o mundo tá assim, né? E aí, o que a gente vivencia de família, que é diferente dos amigos, né? Das pessoas externas. Mas você tá muito mole. Por isso que ele é assim. A culpa é sua. Você não consegue mudar as coisas. Você não consegue trazer um jeito do seu filho lidar com o mundo. E aí, gente, se vocês olharem aqui pertinho, olha como tá cheio o nosso pote. Aí a gente vem pensando na possibilidade de como encher esse tanque. Mas para encher esse tanque, eu quero colocar uma coisa boa, vou fazer uma brincadeira agora. Eu não coloco as brincadeiras, mas quase não cabe, sabe? Fica assim, coloquei algumas brincadeiras, eu vou colocar um passeio agora. Quase não tem espaço para abastecer esse tanque emocional assim, de coisas boas. De tanto que ele está cheio de outras coisas. Então, esse exercício é para a gente refletir sobre o que a gente está investindo o nosso tempo. E como a gente está abastecendo o tanque emocional das nossas crianças e da nossa família. Então, dito isso, a gente vai voltar para o outro lugar que eu estava, tá bom? Para a gente poder continuar o nosso exercício. Estou voltando aqui para o lugar que eu estava. Gente, olha só. Aqui eu acho mais confortável de fazer gravações sem ter que demonstrar. E aí eu vou falar com vocês agora sobre a estrutura da nossa aula. Primeiro a gente começou com essa reflexão, mas agora eu vou falar o que seria o insumo cognitivo. Do que a gente vai falar hoje? Hoje nós falaremos sobre o cérebro na palma da mão, sobre neurônios espelho, sobre o cérebro reptiliano. Falaremos também algumas coisas da neurociência para a nossa vida com filhos. Então, eu vou pegar e mostrar algumas imagens aqui para vocês. E aí a gente vai começar a poder entender um pouco sobre isso, de uma forma mais clara ainda do que a gente já está vendo. Os neurônios espelho são muito importantes para nós, inclusive para a empatia. Eu vou mandar para vocês já, vocês verem aí que está bem lento o Zoom hoje. Desculpem a demora. Eu espero que isso não aconteça sempre. E aí eu vou compartilhar com vocês agora aqui a parte que eu queria mostrar que é importante. É que trava, a gente fica um pouco buscando um caminho de mostrar as coisas. Então, lá vamos nós. O que a gente fez agorinha foi falar de tanque emocional. Abastecer o tanque emocional. Então, é isso que a gente fez. Falando do quanto a gente tem colocado coisas negativas e não tem sobrado espaço para o que a gente quer fazer, no sentido de aumentar o fator de diversão familiar, tratando de apreciar uns aos outros. E isso é muito bacana, a gente ter isso, no sentido de abastecer o tanque emocional, no sentido de cultivar um estado mental
ajudando as crianças a serem receptivas aos relacionamentos e estabelecendo bases para conexão, criando modelos mentais positivos. Então, é nesse sentido que começa a nossa reflexão. Eu vou passar para um outro compartilhamento agora. Só um pouquinho, gente. Já vai aparecer. Esses aqui são os neurônios de espelho. O que acontece com esses neurônios de espelho? A gente precisa falar deles para falar de educação, falar de parentalidade. Eu acho muito importante a gente pensar um pouquinho da neurociência para entender o que acontece por dentro dos nossos filhos, no cérebro deles. E tá fica muito clara essa figurinha. Tá vendo? 2 neurônios, né? Os neurônios de espelho, eles são muito importantes para nós. Eles estão ligados à empatia, por exemplo. Por que nós sorrimos quando vemos alguém sorrir? Ou por que ficamos com os olhos marejados quando o protagonista do filme chora? A gente se envolve, sentimos uma vontade incontrolável de bocejar quando alguém boceja. Ou boceja, né? Não sei se a pronúncia está certa. O que faz a gente agir de acordo com o que as pessoas fazem? Daí a gente tem essa relação com o neurônio espelho, que é bem importante assim, para a gente conversar. Os neurônios espelhos ficam no córtex parietal inferior. E eu acho bem importante a gente poder falar disso, porque quando a gente chega numa sala de educação infantil, essa sala de educação infantil, muitas vezes, tem uma criança que está chorando, principalmente na época de adaptação, e aí outras crianças choram, solidárias também. E aí eu quero falar um pouquinho para vocês mais detalhado sobre o neurônio espelho. Assim, tudo esse processo de quase uma imitação acontece porque quando vemos alguém fazendo algo, automaticamente simulamos a ação do cérebro. É como se nós mesmos estivéssemos realizando aquele gesto. Isso quer dizer que o cérebro funciona como um simulador de ação. Ensaiamos ou imitamos mentalmente toda a ação que observamos. Essa capacidade se deve aos neurônios espelho, distribuídos por partes essenciais do cérebro, o córtex premotor e os centros para linguagem, empatia e dor. Quando observamos alguém realizar essa ação, esses neurônios disparam, daí o nome espelho. Por isso essas células cerebrais são especiais no aprendizado de atitudes e ações, como conversar, caminhar ou dançar. E elas permitem que as pessoas executem atividades sem necessariamente pensar nelas, apenas acessando o seu banco de memória. Os neurônios espelho foram descobertos por acaso pela equipe do neurocientista Giacomo Rizzolatti, da Universidade de Parma, na Itália. O grupo colocou eletrodos na cabeça de um macaco, um aparato que permitia acompanhar a atividade dos neurônios na região do cérebro responsável pelos movimentos através de um monitor. Cada vez que o macaco cumpria uma tarefa, como apanhar uvas passa com os dedos, neurônios no córtex premotor, os lobos frontais disparavam. Quando um aluno entrou no laboratório e levou um sorvete à boca, o monitor apitou. Foi uma surpresa para os cientistas, porque o macaco estava imóvel. O mais intrigante é que sempre que o macaco assistia o experimentador ou outro macaco repetir essa cena com outros alimentos, os neurônios disparavam. Isso é bem importante para a gente continuar a pensar, porque os neurônios espelho mudaram o modo como vemos o cérebro e a nós mesmos. Tem sido considerado um dos achados mais importantes sobre a evolução do cérebro humano. Essa frase é do neurocientista Sérgio de Machado, pesquisador e pós-doutorando da UF. De compreensão observada, então as áreas motoras que codificam a ação são ativadas. Isso indica que há uma conexão no sistema nervoso entre a percepção e a ação.
e que a percepção seria a simulação interna da ação. Agora, gente, que eu acho que eu deveria ter mudado já essa imagem, não mudei. Mas eu vou falar de empatia, só para a gente entender um pouquinho. Se vemos uma pessoa chorar por algum motivo, os neurônios espelho nos permitem lembrar das situações em que choramos e simular a aflição dela. Sentimos empatia por ela, sentimos o que a pessoa está sentindo. E eu acho bem importante a gente falar disso, dos neurônios espelho, porque, primeiro, aliás, tem vários fatores, eu vou falar dos vários. Então, a gente vai pensar aqui agora, com o cérebro na palma da mão, e pensar que nesse momento tem uma criança chorando e está levantado aqui, os neurônios espelhos estão aqui, nesse momento, ativos. Criança chorando muito. Nós também temos esse espelhamento desse estresse, às vezes, não só da empatia. Nós nos sentimos conectados com isso. E também quando um adulto está muito estressado, irritado, nervoso, isso pode acontecer com a criança, o espelhamento dos neurônios. Isso é muito importante da gente saber. A outra questão importante dos neurônios espelho é que as crianças aprendem muito pelo exemplo. Existem muitas explicações técnico-científicas sobre isso, mas eu gostaria de lembrá-los com palavras simples mesmo, do quanto as crianças aprendem através do exemplo, do quanto isso é importante para a gente. Parar para pensar isso, de quanto isso é importante e válido. Tipo, o que a gente está fazendo de modelo de ação impacta, sim, e muito na criança. Então, só para a gente não ficar, talvez, com uma dúvida sobre isso, que isso é importante, é necessário de pensar, e o quanto isso faz parte da estrutura cerebral. Agora, ainda falando de estrutura cerebral, eu queria falar de uma outra coisa que também é importantíssima, eu acredito nisso demais, que faz muito sentido para a gente, que é falar do cérebro reptiliano, que também é conhecido como terrorista mental. E aí eu quero falar um pouquinho disso com vocês, para a gente falar agora, fazer agora uma exemplificação sobre isso, sabe? Acho bem importante. Eu vou de novo tentar colocar a tela aqui. Desculpa, gente, a demora, porque às vezes dá uma travada nisso, mas a gente vai conseguir. Se Deus quiser, vai dar certo. Eu vou mostrar com as mãos e depois eu venho mostrar com a tela, tá bom? Que eu acho que é bem importante, assim. Vamos lá. Cadê a tela? Vou mostrar aqui com as mãos. Gente, olha só. Então, isso aqui, de acordo com Daniel Siegel, que é autor desse livro aqui, O Cérebro da Criança e do Cérebro do Adolescente, esse aqui pode ser um exemplo de cérebro nas mãos. O cérebro na palma da mão, ele chama. A gente vai mandar esse vídeo também sobre o dele, do cérebro na palma da mão, lá no grupo, tá bom? Então, aqui a gente tem medula espinhal, tronco neural. E aqui nessa simplificação, a gente vai considerar essa parte aqui como córtex pré-frontal. Essa parte aqui a gente vai abrir neste momento, a gente não vai falar dela neste momento, tá? A gente vai falar direto dessas duas partes aqui. Essa parte aqui representa o cérebro reptiliano e essa parte aqui, nessa representação, vai representar a parte límbica, do cérebro límbico. Mas vamos falar do cérebro reptiliano, que eu acho que é bem importante. O cérebro reptiliano, gente, é a parte que a gente faz duas funções muito comuns para nós no dia a dia. Uma é lutar. Então, quando a gente grita, quando a gente bate, quando a gente empurra, quando a gente reclama, quando a gente ameaça, quando a gente impõe essa força no sentido de luta. Alguém está me atacando e eu vou revidar. Então, isso é a luta. E quando a gente foge, que a gente fala, que mãe nunca falou assim? Nossa, eu queria sumir daqui. Isso é a questão de fugir. Mesmo que a gente queira fazer um plano de fuga com os filhos, mas que isso já aconteceu com muitas mães que eu conheço, já aconteceu. Eu queria sumir, queria não estar lá naquele momento. Então, o que acontece? O cérebro
tem essas duas funções básicas. Quando elas são primitivas, elas são a primeira estrutura cerebral. E esse cérebro reptiliano, ele é muito perceptível nas crianças. Agora eu vou voltar no cérebro aqui. Essa parte do córtex pré-frontal que a gente está falando, rapidamente aqui, até posso aprofundar nisso, acho que vou sim. A gente tem aqui, gente, uma coisa que essa estrutura, essa peça, vamos dizer que fosse o capô do carro aqui, que abre, né? Ela é responsável pelo nosso controle, pela nossa racionalização, pela racionalização das emoções, para a gente conseguir tentar usar mindfulness, para a gente conseguir tentar usar meditação, yoga, escrita terapêutica. É aqui que esse sistema trabalha. E você sabe quando que ele termina de se formar? Termina assim, né? Não significa que não tem nada quando a criança nasce, mas ele termina de se formar dos 18 aos 25 anos. Então, gente, essa informação é muito importante para a gente parar para pensar o quanto nós estamos cobrando as nossas crianças de ter uma estrutura que não se descontrole emocionalmente, mas nós adultos temos momentos de descontrole emocional. E nós já temos esse córtex pré-frontal formado. Então, esse é um exercício para a gente parar para pensar um pouco nisso. Eu acho muito importante que a gente pense nessa questão, mesmo sabendo que nós temos sim, que educar, dar limites para as crianças. Isso não é uma dúvida para nós, é uma certeza. Mas a gente precisa parar para olhar essas questões de como isso funciona. A gente vai seguir ainda falando um pouquinho sobre dicas da neurociência para a gente lidar com as crianças, para lidar com os desafios de comportamento, com as questões. E no final, acho que vai ser melhor no final eu mostrar um pouquinho mais essa estrutura do cérebro, mostrando o cérebro reptiliano. Eu vou pegar aqui a imagem, porque ele sempre trava um pouquinho quando eu vou fazer a imagem. E aí eu acho que é fazer no sentido de trazer a imagem, tá, gente? Não é fabricar uma imagem agora, não. Também não daria tempo, enfim, né? Então a gente vai conversar sobre isso de uma maneira muito leve, assim. São dicas mesmo. Não é para a gente levar ao pé da letra, se a gente não conseguir, a gente fica bravo com a gente mesmo, tá? É só para a gente ter essas dicas que ajudam a gente poder enxergar a situação de um outro prisma. Para lidar com os desafios, os dilemas cotidianos. E aí, como está travando, e é ruim isso, né? Mas principalmente eu tenho uma necessidade muito grande de fazer acontecer, né? De não deixar se abater porque travou um negócio. Então, eu vou fazer mesmo sem as dicas aparecendo aqui. E a gente tem procurado outros caminhos também para videoconferência, para ter esses materiais salvos, né? Mas eu vou conseguir colocar agora, eu acho, pelo menos uma tela básica, não todas que eu queria, para a gente poder continuar. Então, lá vai. A nossa tela básica está aqui. É bem importante que a gente saiba dessas dicas, porque elas fazem muita diferença na nossa vida. E eu quero falar de estratégias um pouquinho por faixa etária, tá bom? Pelo menos 2 por faixa etária para a gente poder tentar utilizar. Então, de uma maneira mais clara. Então, para um bebê, por exemplo, de 0 a 3 anos, é muito útil conectar e redirecionar. Que quando o bebê estiver chateado, conecte-se primeiro emocionalmente, o cérebro direito com o cérebro esquerdo. Então, depois que ele estiver mais controlado e receptivo, traga as lições e a disciplina do cérebro esquerdo.
O quanto antes comece a ensinar emoções, espelhe sentimentos, use elementos não verbais, como abraços, expressões faciais, para mostrar que você o compreende. A gente tem que falar mesmo 0 a 3. Você está frustrado, não é? Então, depois de se conectar, estabeleça o limite. Morder dói. Por favor, tome cuidado. Finalmente, foque em uma alternativa adequada. Olha, ali, ou mude de assunto. Olha, ali está o seu ursinho. Fazia tempo que você não o via. É a questão de nomear. Quando grandes emoções no cérebro direito estiverem saindo do controle, ajude a criança a contar uma história sobre o que está incomodando. Ao fazer isso, ele usará o cérebro esquerdo para encontrar sentido na experiência e se sentirá no controle da situação. Mesmo que seja uma criança novinha, transforme em hábito o reconhecimento e nomeação dos sentimentos. Por exemplo, você parece tão triste, aquilo doeu muito, não foi? Então conta a história. Com crianças pequenas, você precisará ser o narrador, né, gente? A gente tem que fazer essa parte. Então, usar as palavras, interpretar a queda, possivelmente com humor, ver a fascinação da criança com isso. Pode ser útil também produzir um livro caseiro com desenhos ou fotos para contar uma história incômoda, ou para preparar a criança para uma frustração, como uma nova rotina na hora de dormir, ou algo que ele não goste, assim, então. Tem muito mais, eu pretendo mandar no grupo mais opções, mas eu quero passar agora para de 3 a 6. A gente vai falar agora de integrar os andares de cima e de baixo do cérebro. Envolver, não enfurecer. Em situações de alto nível de estresse, envolva o cérebro do andar de cima da criança, pedindo que ela pense, planeje, escolha, em vez de ativar o cérebro do andar de baixo, que se relaciona menos com refletir e mais com agir. Estabelecer limites claros é importante, mas frequentemente dizemos mais do que precisamos. Quando a sua criança estiver irritada, seja criativo. Em vez de dizer, isso não se faz, pergunte, de que outra forma você poderia fazer isso? Em vez de, não estou gostando do que você está falando, tente. Tente, por favor, gente. Você sabe outro jeito de dizer isso? Um jeito mais educado? Então, encoraje a criança quando usar o cérebro do andar de cima para apresentar alternativas. Uma ótima pergunta para ajudar a evitar disputas de poder é: você imagina um jeito de nós conseguirmos o que queremos? E a outra que eu quero deixar, que eu acho bem interessante, a gente chama de usar o controle remoto da mente. Depois de um acontecimento perturbador, o controle remoto interno permite que as crianças pausem, retrocedam e avancem a história, conforme a conta, para manter o controle sobre o quanto da história elas veem. Muito provavelmente seu filho ou filha adora contar histórias nessa faixa etária. Estimule isso, conte histórias sobre qualquer coisa que aconteça, coisas boas, coisas ruins e mais ou menos. Quando um acontecimento importante ocorrer, esteja disposto a narrar a história inúmeras vezes, mesmo que seu filho não saiba muito sobre controles remotos, ele pode ser capaz de voltar e pausar a própria história. Ele se deliciará ao ouvir você contá-la e ajudará a contar e recontar qualquer grande momento de sua vida. Portanto, esteja preparado para apertar play sem parar e saiba que, quando fizer isso, estará promovendo pura integração. Agora eu quero falar um pouquinho para as crianças de 6 a 9 anos, que eu acho importantíssimo a gente ter esse olhar, e depois mais 2 dicas para as crianças de 9 a 12 anos. Então, de 6 a 9 anos, eu quero dizer uma outra coisa. A gente chama essa ferramenta de lembrar para lembrar. Ajude a sua criança a exercitar a memória, fazendo recordar vários acontecimentos. No carro, na mesa de jantar ou em qualquer lugar, ajude a falar sobre experiências, para integrar suas memórias implícitas e explícitas. Isso é especialmente importante quando se trata de momentos mais importantes da vida da criança, como experiências familiares, amizades, ritos de passagem. Ao fazer perguntas e estimular recordações, você ajudará sua criança a lembrar e compreender acontecimentos importantes do passado, auxiliando a criança a entender melhor o que está acontecendo com ela no presente.
E aí a última dessa faixa etária é examinar. Ajude sua criança a prestar atenção aos pensamentos, sentimentos, imagens e sensações dentro dela. Apresente-lhe uma roda de escolhas. Além disso, jogue com ela jogos no carro, quer dizer, brincadeiras, isso, gente. E a mesa também. Ajude a criança a compreender que precisamos perceber o que está acontecendo dentro de nós mesmos e se desejamos controlar a forma que nos sentimos e agimos. Faça perguntas que guiem as crianças para perceber sensações corporais. Você está com fome? Ou imagens mentais. O que você imagina quando pensa na casa da vovó? Ou sentimentos. Não é legal nos sentirmos deixados de lado, né? E pensamentos. O que você acha que acontecerá na escola amanhã? E por último, as duas últimas dicas, porque senão eu já vou extrapolar muito tempo. E eu prometi que seria só meia hora. A questão do exercitar a visão mental, que a gente chama. A prática da visão mental ensina as crianças a se acalmarem sozinhas e focarem a atenção onde quiserem. Então, explique a seu filho os significativos benefícios de ficar calmo e focar a mente. Faça-o ficar parado, em silêncio, e deixe aproveitar a calma interior. Ele tem a capacidade de focar a atenção em pensamentos e sentimentos que lhe trazem felicidade e paz. Apresente-lhe algumas práticas, como as de mindfulness, né? E foco de inspiração. E veja alguns exemplos também que possam vir dele. Acolha os exemplos dele. Lembrando que essa é a faixa etária dos 9 a 12, tá? E agora, uma outra dica é mover ou perder. Uma forma poderosa de ajudar os nossos filhos a recuperarem o equilíbrio, andar de cima, andar de baixo, do cérebro é fazê-los mexer o corpo. Seja direta ou direto sobre como mexer o corpo poderá ajudar a mudar o humor do seu filho, especialmente quando estiver irritado. Explique-lhe como é útil para dar um tempo, se levantar e se mexer. Sugira um passeio de bicicleta, uma caminhada, ou faça alguma atividade física com ele. Até mesmo se alongar ou um pouco de brincar de ioiô pode ajudar. Então, gente, eu passei o tempo, né? Eu vou mandar as imagens do cérebro no grupo, vou mandar mais dicas e mandar o vídeo do cérebro reptiliano. Eu espero que tenha sido útil para vocês, tanto quanto foi para mim. Muito obrigada, viu? Tchau, tchau, gente.